Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia! Vai mandando aí aviãozinho para as pessoas. A paz, querida. Bem, vamos começar, né? Aos poucos as pessoas vão entrando, o pessoal vai entrando. Hoje o tema é perseverança. Muito bem. Hoje o tema é perseverança, né? Que é a quinta fase dos 7 ciclos. É o 5º ano. E para esse tema a gente vai ler em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Perseverar, né? Esse ano, essa fase, assim, não é fácil, né? Uma que é bem desafiadora. É a fase que a gente é provado, muito provado, que a nossa fé é provada. É a fase que tem bastante pressão, né, sobre a gente. Mas o melhor de tudo isso é que a gente não tá só e que a gente consegue. Então, trazendo, né, essa reflexão sobre a perseverança, é a gente acreditar naquilo. Por exemplo, Deus já falou algo, ou você está na vontade de Deus, é algo que é princípio. Então, basta você acreditar, né, e perseverar. Perseverar é o quê? É esperar, é confiar, é estar ali persistindo. Então, é acreditar que esse algo já existe, você só vai chegar lá, né? Só vai chegar lá para desfrutar. Então, como sempre, né, eu gosto de fazer anotação. Aí eu vou olhando os tópicos para me trazendo para vocês a explicação. A perseverança, né? Eu já falei, é um ano que a gente pensa em desistir, que a gente pensa em parar. É um ano, assim, bem desafiador, mas eu te incentivo, né? A continuar. Eu te incentivo a lembrar, né? De não desistir. Hoje eu vim com a blusa representando isso. Lembrar de não desistir. Para você lembrar, né? Que para persistir, para não desistir. Quando no caminho, né, nesse caminho, a gente encontra tantas coisas que para nos desafiar, provar nossa fé, a gente encontra pressão que dá vontade de desistir, mas o que a gente precisa fazer?
a gente precisa descansar. Como assim descansar? Parar não, jamais. Jamais parar, jamais desistir. Mas quando você estiver cansado, que você descanse, como descansar? Quando a gente descansa, a gente se permite, né, ser cuidada por Deus. A gente confia que Ele está fazendo a parte dele. E que a gente fazendo a nossa, né, vai fluir. E quando a gente descansa, começa a fluir, as coisas começam a acontecer. Porque a gente está depositando nossa fé, nossa confiança em Deus. Não sei se vocês já pararam para pensar assim, quando você quer fazer algo e alguém não acredita em você, naquilo que você quer, naquela ideia que você teve, como que você fica? Né? Quando a pessoa não acredita. Então, assim é Deus. Eu olho assim, né? Que quando a gente não acredita nele, realmente não vai acontecer, porque a gente não está acreditando, a gente não está tendo fé. E a gente está deixando Deus triste com isso, porque a gente fica duvidando de um Deus que é tão bom, que é tão poderoso. Ele é o Criador de tudo que existe, de tudo. Como que ele não pode fazer algo por nós? Como que ele não pode fazer a parte dele? Como assim, né? Então, tem um versículo que diz que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E Ele é o socorro, né? Presente. Quando a gente está desesperado, quando a gente está precisando de força, de renovo, de algo. Né? Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. E o que devemos fazer é descansar nele, se permitir ser cuidada por ele e confiar que ele está fazendo a parte dele. Então, continua firme, né? A nossa fé é provada, mas a gente dá conta, porque não estamos só. Aguenta a pressão aí. Que o que está por vir vale a pena. Vale a pena continuar, né? Vale a pena estar firme para conseguir esse algo que é grandioso. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer, tá? Quando a gente confia, flui. Quando a gente faz essas coisas, né? Deus, ele recompensa. As coisas acontecem. E a recompensa dele não é pequenininha não, hein? Não é mesmo. É maravilhosamente grandiosa. Nesse caminho, gente, o que não vai faltar é pessoas que não vão acreditar. O que não vai faltar é vozes contrárias, né? Vão dizer assim, nossa, isso é muito grande, nossa, isso é impossível, nossa, você não vai conseguir isso não. Vão ter vozes e vozes e vozes falando isso. Mas a única voz que a gente precisa, que a gente deve ouvir, né? É a voz de Deus. O que ele fala é que já somos mais que vencedores. Então, não somos vencedores não, gente. Somos mais que vencedores. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O nosso inimigo, ele já é perdedor, né? Ele já é derrotado. Então, o que ele faz? Sabendo que já somos mais que vencedores. Ele tenta nos convencer. Tenta nos fazer acreditar na mentira dele. Que a gente não consegue, que a gente não dá conta, que é impossível. Entendeu? Então, ouvir ele não. Apenas ouvir a voz de Deus. E o que ele fala é que já somos mais que vencedores. Podemos todas as coisas, porque ele nos fortalece. Gente, às vezes a gente sente aquela fraqueza, a gente acha que a gente não dá conta. A gente diz assim, meu Deus, eu tô fraca, como que eu vou me levantar, né? Mas é aí que a força dele se manifesta, porque quando a gente não desiste, a gente persiste, a gente vê algo sobrenatural mesmo, assim, porque a gente se levantar, mesmo se sentindo fraco, mesmo se sentindo desanimado, enfim, o trapo mesmo, a gente ainda se levanta. Então a força dele está em nós,
né? É aí que a gente vê que a gente não tá só, que Deus está com a gente, que Ele está nos fortalecendo, que Ele está nos guiando, que Ele está cuidando. Ai, gente, é tão bom o cuidado de Deus, tão bom a gente se permitir ser cuidada por Ele. Então se permita, né? Persista. Se você está na vontade de Deus, se você está fazendo algo que é princípio, né? Algo que é bíblico, por exemplo, desistir da sua família, não desista. Desistir do seu propósito, não desista. Quando a gente desiste, não desista de você, né? Quando a gente desiste, a gente está desistindo de tudo. Então, não desista de você, não desista da sua família, não desista do seu propósito, não desista do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, não desista da sua descendência, não desista de você, porque você se curando, você vai ser instrumento de cura para outras pessoas. Outras pessoas vão poder ter a oportunidade de serem curadas, porque elas vão ouvir de você o caminho, como você se curou, o que você fez. Imaginem uma geração curada, né? Uma descendência curada. Hoje, eu passo por situações que é um processo de cura, é um processo de resolver, né? De encontrar a solução e resolver as circunstâncias difíceis, os problemas. Mas com isso, eu resolvendo isso em mim, meus filhos não vão precisar passar por isso. Eles vão passar por outra coisa, né? Mas não por isso, essa situação tão difícil. Então, é como se eu estivesse facilitando, né? Para eles, para cumprir o propósito. E assim é com nossa descendência, né? Nossos filhos e netos. Assim é com essa geração que, gente, principalmente nessa geração, a gente tem bastante oportunidade de aprender, de desconstruir, de tirar tudo que é irrelevante para a gente cumprir nosso propósito, para a gente crescer. Então essa geração tem muita oportunidade para a gente aprender. E é a geração que mais precisa, que mais está precisando, assim, é uma geração que está, vamos dizer que perdida. Gente, que a gente vê de mulheres que acham que são dependentes, totalmente independentes, que elas inconscientemente elas dizem, né, pelas suas atitudes, que ela não depende nem de Deus. E, gente, a gente não depende de Deus, meu Deus do céu, quem somos nós sem Ele? Entende? Então, é viver uma vida pesada, é viver uma vida que você sempre vai ter um vazio. Em algumas circunstâncias, em alguns momentos, você vai estar lá, tá se divertindo, tá alegre e tal, mas depois vai chegar aquele momento daquele vazio, de sentir aquele vazio e dizer assim, por que eu tô assim, né? E aí não vai nem saber o porquê. Porque esse vazio, só Deus ele preenche. E como ele é preenchido? Quando a gente tá no propósito. Não é porque assim, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus, simplesmente isso que vai preencher o seu vazio. Não. É você acreditar e você agir, né? É você mostrar isso em atitudes. Quando eu acredito em Deus, quando eu falo que eu amo Deus, não é simplesmente só falar, mas é falar e ter atitudes. E a maior atitude de demonstração, né, de amor a Deus é você estar cumprindo seu propósito, é você estar servindo pessoas. E quando fala assim, eu amo te servir, não é servir como um escravo de Deus, não. E ainda que fosse, eu escolheria ser, mas Ele nos fez livre e eu escolhi servir. Servir é ajudar pessoas, fazer algo pelas pessoas, é fazer algo, né, pela geração. E eu fazendo algo pelas pessoas, eu ajudando, eu transbordando, eu levando, né, amor, eu levando generosidade, eu agindo dessa forma, eu estou fazendo para Deus. Porque Ele, a única coisa que Ele fez, né, de todas as coisas que Ele fez, a única imagem, que é a imagem e semelhança dele, fomos nós. Então somos amados. Gente, somos amados incondicionalmente.
e sem limite. O amor dele por nós. Então ele nos ama tanto, 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 que se cada um sentisse um pouco desse amor, se permitisse, né, sentir um pouco desse amor, vocês ficariam constrangidos, porque não tem como você sentir nem que seja um pouco desse amor e você não sentir amor por ele e não querer fazer algo para servir, algo para levar, né, o nome dele assim para mais longe. Então não tem como. Então se permita se sentir cuidado, se permita sentir esse amor, para que você conheça o seu propósito e seja preenchido, porque esse vazio é do tamanho de Deus, né? Eu ouvi uma frase assim: existe um vazio que é do tamanho de Deus, então esse vazio só Ele preenche, nada mais. Você pode achar assim: eu não tô feliz no meu casamento. Gente, não é casamento que vai, ao contrário, a gente casa para fazer o outro feliz, porque o que a gente precisa estar é feliz, e quem nos faz feliz é Deus, né? Nossa felicidade está nele, nossa felicidade está em cumprir o propósito. Gente, quando a gente cumpre o nosso propósito de vida, a gente está cumprindo algo, já está dizendo tudo, né? O propósito que nascemos, para que a gente nasceu. Então, é algo que é natural, é para ser natural, né? A gente cumprir o propósito. Então, se é algo natural, é algo mais leve, é algo prazeroso. Se a gente tá no propósito, não tem como a gente não ser feliz, entende? Então, a felicidade, gente, não tá no outro. Imagina, tolice, é muita tolice você colocar expectativa no outro, que a sua felicidade tá no outro. Não, você é feliz, né, porque encontrou a felicidade em Deus e faz o outro feliz também. Então, quando você olha para si, quando você se encontra, quando você encontra seu propósito, preenche aquele vazio, você vai estar com o coração alegre e o coração aformoseia o rosto, né? Tem um versículo em Provérbios que fala. E é isso que acontece. É a gente olhar para nós, para nossas questões e se encontrar o nosso propósito, né? E eu sempre vou trazer algumas coisas aqui para você encontrar o seu propósito. Então, que a gente olhe, né, para aquela dor, para aquela dificuldade e peça ajuda a Deus, que Ele vai dando as estratégias, vai colocando pessoas que podem ajudar você a resolver esse problema, a curar essa dor, para que você seja instrumento também de cura para outras pessoas. Tá? Então, deixa eu ver mais. É isso, gente. Se você tá na vontade de Deus, né? Tá cumprindo o princípio, então você já conseguiu. Já é. Se você tá cumprindo o princípio, se você a vontade de Deus, gente, quando a gente tá na vontade de Deus, Ele fica tão feliz. E a recompensa dele, meu Deus do céu. Então, se você tá na vontade, continua. E se você não tá, pula, troca isso aí, pede orientação a Deus e vai para princípio, porque é recompensador. E quem não anda em princípios tem as consequências, né? Porque se a gente vive no erro, vive fazendo coisas ruins, por exemplo, sai da sua postura, você não honra, você humilha, você julga, você fica com dó, quem tem dó inconscientemente se acha maior que o outro, né? E diminui o outro. Imagina aí alguém dizendo assim: bichinha, tadinha, tadinha. Imagina alguém dizendo isso com você. Como você não se sente? Não se sente pequena? Não se sente assim, um fracassozinho? Então, é assim que as pessoas se sentem também quando você sente dó de alguém. Quando você fora de princípio é quando você acha que pode ser feliz, né? Que vai conseguir e tal, não sei o que, em cima da infelicidade dos outros, do outro. Você rir da infelicidade do outro, gente. Você não sabe que as consequências disso. Então, mas a recompensa, ai meu Deus, viver de princípios,
da vontade de Deus. É tão bom, é tão bom. Você fica leve, você não fica com medo, você não teme. Gente, porque quem tá com você, se você tá na vontade dele, de Deus, quem tá com você é ele, é Deus. Então, tudo já deu certo, e ainda que alguma coisa que você planejou não foi do jeitinho que você planejou, tudo coopera para o bem, né? Daqueles que amam a Deus estão no propósito, estão cumprindo o propósito. Deixa eu ver. Ai, lembre que você não tá só, tá? Às vezes você pode pensar assim, eu tô sozinha, ou eu tô sozinho. Deus não tá me ouvindo. Ele tá ouvindo tudo. Tudo. Você pode não estar ouvindo, ou nem vendo, ou nem sentindo. Mas ele está ouvindo. E em algum momento, preste atenção. Em algum momento, aqui é um momento, né? De Deus falar com você. Quando você vai ler, é o momento de Deus falar com você. Quando você assiste, quando você vê alguma mensagem, Deus falando com você. Em algum momento ele vai falar de outra forma, né? Mas persiste, continua, não desiste. Ele tá aí do seu lado, ele tá aí com você e você já conseguiu. Porque ele fala, e eu vou repetir. Em Deus, né? Somos mais que vencedores. Podemos todas as coisas, porque ele nos fortalece. Às vezes a gente fica assim, eu tô sozinha, não tem alguém comigo. Gente, é muito bom ter alguém. E Deus, ele sempre vai mandar. Mas vai ter várias pessoas que não vão acreditar. Tem pessoas até que você nem imagina. Nossa, essa pessoa aqui não acredita que eu vou conseguir, não acredita nisso, acredita que isso é impossível. Pois é. Mas quero te falar uma coisa. Ainda se for só você e Deus. Gente, primeiro que você não tá só, então tem você e Deus. E você e Deus é maioria. Deus, ele é o dono de tudo. Ele tem todo o poder nas mãos dele. Então, se não, ele estando com você, ainda que você esteja sem ninguém aqui na terra, mas você tem Deus e você é a maioria. Mas ele sempre vai mandar, gente, sempre vai mandar. Não em todas as situações, por exemplo, você está passando por algo, não é todo momento que você vai estar com alguém, não. Tem o seu momento com Deus, tem aquele segredo, só você e Deus. Mas ele sempre vai mandar alguém. Então, que a gente tenha alguém, que a gente aproveite as oportunidades, a gente seguindo todas as etapas, que primeiro é aprender, depois a gente serve, né? Depois a gente se aliança, né? Em unidade, a gente se une com pessoas que estão ligadas a propósito. E deixa eu ver quanto tempo já tem. Já termino. Então, ligar a propósito, você se aliança, vai surgir oportunidade. Então, você agarra a oportunidade que te leva ao próximo passo, que é esse. Com pessoas que você sabe que podem estar ali com você. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Ou seja, quando a gente não tá só, quando a gente tá querendo desanimar, aí o outro vem, pega na mão e diz, não, você não vai cair não, você não vai desanimar não, você não vai desistir não, pega na sua mão, falando a mensagem, ele abraçando, estando com você, enfim, ele pega na sua mão, o outro, e diz, não, você vai até o fim, a gente vai junto, eu tô aqui. Então é muito bom quando a gente tem, né, aliança, quando a gente tem unidade com pessoas que a gente sabe que a gente pode contar. Eu vou deixar um post falando sobre isso para, né, com quem você pode contar, você sabe que pode contar, e eu quero que vocês marquem lá. Então é isso, gente. Continue firme aí, que já e acredite. Deus acredita em você. Acredite que você já conseguiu. Tá bom? Que essa live tenha sido de edificação, né? Pra sua vida. Que você tenha sido edificado
e que você não saia dessa live assim o mesmo, né? Que você saia mais fortalecido, acreditando e sabendo que já é, né? Já é seu. Só precisa você seguir. Não desiste, tá bom? Amém. Então, um beijo. Até a próxima live, tá bom? Tchau.